Mas antes de conhecer o Hortan, a Olafóia conheceu seu futuro cunhado, Aladdin Obey. Ambos compartilharam as mesmas experiências de aprender sobre mais culturas diferentes, paixões de culturas diferentes e também do conhecimento local. O Aladdin sempre quis saber um pouco da Escócia e da história da Olafóia. Ela falou que quando nasceu teve uma guerra na Escócia, na parte Escócia antiga. Não foi no Reino de Mary. Teve a Escócia, o castelo da Escócia mais antigo. E que no nascimento dela teve uma guerra de catolicismo versus o povo dela, que é com o cristianismo, que é contra as crenças qualquer que fuja de Deus. E que na cultura escocesa os casamentos arranjados existem, assim que nem o islamismo. E que também existe católicos na Escócia, não só cristão. Assim como ciganos, vários outros povos, até estrangeiros. A Olafóia disse que o doce escocês favorito dela é aquela torta alemã que só tem na Escócia. A Olafóia morava no castelo de Merne, da antiga Escócia. Porque o castelo meio que da Mary é a parte 2 e a Olafóia explicou que existe 3 castelos na Escócia em lugares diferentes. Mas não é na Escócia que a Olafóia mora. Pelo mapa, a Olafóia ela mora na Escocine, uma cidade que foi batizada do lado da Escócia. Por isso que a gente fala que é a Escócia, só que a Escócia rival da Escócia meio que atual. A cidade Escocien é uma região do lado meio sul do mapa turco, ou se não, do mapa romano. Escocine é uma antiga cidade da Escócia que foi meio destruída depois da Guerra dos 100 Anos, que aconteceu a batalha, que vai ter um vídeo sobre, aguardem, uma das batalhas dos 100 anos. E a Olafóia, ela explicou que não é na Escócia que o povo pensa, é em Scorsese, uma cidade batizada com o nome da Escócia, porque o imperador escocês casou com a escorciana, amor proibido. E o Aladdin ficou fascinado por aquilo. O Aladdin também quis saber dos remédios locais, quis saber também como que é a cultura local e por que a cidade se chama Scorsese. Scorsese não é Escócia, é a casta da Escócia rival. E ela explicou isso pro Aladdin. E o Aladdin também falou que é muito diferente. Porque se é a casta rival, porque existe uma cidade chamada Scorsese, que na verdade ela foi explicou que não é Scorsese. Também que eu quis dizer anteriormente. É Marrakech Scorsese. Porque eles tiraram o nome Marrakech no mapa leste do sul da Turquia antiga por conta de uma rivalidade e só deixou rivalidade com o rei e com um sultão. Por isso só deixou Scorsese.
mas é Merrequem. E o Aladim ficou intrigado com isso. E ela falou isso detalhadamente. E ela falou que também a cultura é diferente, só que ela falou que Allah em turco para ela é Deus. Alafoia, ela é cristã, não é muçulmana. Ela veio da religião cristã, foi doutrinada desde pequena, que todo mundo fala doutrina cristã. Mas na verdade, ela explicou também que Deus é Emanuel, El Shaddai, e também pode ser pai ou se não Deus. O Aladim ficou um pouco mais intrigado. Aladim ficou intrigado. A aula foi explicou dos profetas que veio antes dela, explicou os mandamentos para o Aladim que Deus escreveu para as pessoas que os profetas seguem. Dependendo da região do sul, é um pouco mais conservadora, como dizem. E o Aladim percebeu que a Alafoia às vezes solta um sotaque francês quando está meio que empolgada. O Aladim perguntou: Alafoia, você fala francês? Você é da cidade de Mendici? De Midian? E a Alafoia explicou: não, eu não tenho dificuldade em aprender as línguas locais. Eu tive uma professora de italiano, francês, alemão e também uma professora de inglês, literatura. E recentemente ela aprendeu islamismo. E o Aladim ficou surpreso porque, de fato, achou que ela fora ela é islâmica, mas não, ela só não teve dificuldade em aprender a linguagem local. E também a cultura e também como ela podia agir. Ela também quis aprender as leis islâmicas por curiosidade mesmo, por conta própria. Não foi mostrado que nem na série. A Alafoia nunca foi forçada a aprender o islamismo como mostra na série Osman Bey. Ela teve curiosidade. Conversa vai, conversa vem. O Aladim explicou o islamismo para a Alafoia, explicou as leis para a Alafoia, explicou o que ela deve fazer, explicou o que ela não deve fazer de jeito nenhum. E explicou também as regras e as táticas de luta. O Aladim e a Alafoia, eles têm um pingentinho da amizade, tipo se fosse de criança, né? Coisa de criança, coisa de pré-adolescente, até quando você tem com seu melhor amigo adulto. Mas ele explicou também a oração, como fazer a oração diante pro Alá que ele falou. E ele falou uma coisa que ela jamais ia fazer: nunca enfrentar os superiores do clã. Mas Jordana, por que ele falou isso? Para que ela possa viver. E ele explicou as regras e como funciona basicamente. Bom, e ela ficou curiosa e decidiu pesquisar, aprofundar a cultura e as leis. Assim como Aladim fez com ela. Aí o Arthur chega e ele pergunta para Aladim quem é. Com 3 anos de idade, /12, ou 6, /5, 7, que eu tô convertendo para romano, as idades deles. E nisso, a Alafoia tinha 5/6, o Aladim 6/7, o Hortan 8/9, que tava quase chegando no 11, 10,
tendo a idade deles em romano entre 7/8, entre 9/10, entre 11/12, que o Arthur é mais velho que os dois, para lembrar. E a Olafóia explicou onde é, e o Aladdin falou das crenças dela, e ele falou até da guerra que estava tendo na Escócia. Por que fala Escócia? Porque a Olafóia, ela está localizada na região da Escócia, meio que atual, e ela é da Escócia rival. E a Olafóia falou as dúvidas, tudo que o Arthur precisa saber. E o Arthur e o Aladdin viram um grande potencial nela, que ela pode aprender muito mais, e eles explicaram várias coisas também mais sobre o islamismo, e ela ficou curiosa e decidiu aprender. Com 7/8 anos de idade, Olafóia volta para a terra natal dela, estudando sobre o islamismo por conta própria, e também ela perguntando à sua avó materna sobre o islamismo. Então, a avó dela conta tudo que ela precisa saber, e também as leis locais, e como que realmente que a Olafóia ia enfrentar. Então, quando a Olafóia cresceu, ficou uma pré-adolescente, a avó dela ensinou ela a lutar, ser uma grande guerreira. E a mãe dela estava temerosa, mas o pai dela temeroso. Mas a Olafóia quis aprender, ela bateu o pé e falou, não, eu vou fazer. E o pai falou assim, não, eu vou fazer, eu quero aprender a lutar pelo meu povo, pelo meu país. Se um dia eu precisar lutar, eu lutarei. A Olafóia, ela não é daquelas princesas mimadas. Ela não queria ser uma princesa mimadinha, como o povo fala. A Olafóia era do povo. A Olafóia não gostava de justiça. A Olafóia, ela tem uma personalidade fofa, mais firme. E às vezes a Olafóia tem dificuldades em expressar. Quando a Olafóia completou seus 12 a 13 anos de idade, depois que a sua avó ensinou a lutar, ensinou as leis do país, eles voltaram para a cidade da Bela e do Lobo Osman. E então, a Bela convocou a avó da Olafóia para uma reunião de estado, e a Olafóia foi com sua avó. E o Arthur se encantou com a beleza da Olafóia pré-adolescente. Muitos dizem que a Olafóia é uma pessoa muito bonita, sabia luta, inteligente, sabia várias leis de cada país, e ela é uma mulher forte, com personalidade forte. A Olafóia, ela é meio que sempre negava os convites do Hortan de ficar a sós com ele. Ela tipo, não, obrigada, não quero ficar a sós com você. Mas com o Aladdin, ela se sentia mais segura, um pouco mais segura e relaxada, porque o Aladdin, ele passava segurança em questão ao Hortan. O Aladdin e ela compartilhavam os mesmos gostos. E o Hortan não. O Hortan